Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos falar de uma maneira geral sobre a semelhança em polígonos. Semelhança é um assunto muito importante dentro da geometria plana e muito utilizado aplicado a triângulos. Mas nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução e falar de semelhança em polígonos de uma maneira geral, para depois nos outros vídeos falar especificamente sobre a semelhança em triângulos, beleza? Bora lá então. Bom, galerinha, para nós começarmos, é muito importante nós notarmos o seguinte: quando nós falamos de semelhança em matemática, nós estamos falando de uma ampliação ou de uma redução que mantenham as proporções da imagem original. Então perceba que nessa ampliação e nessa redução, você não tem nenhuma distorção da imagem, ok? É muito diferente, por exemplo, se eu pegasse essa imagem de baixo e fizesse, por exemplo, uma ampliação só para cima aqui, assim, ó, sem manter as proporções, tá vendo? Essa imagem não me parece, não é que é uma ampliação fiel dessa imagem original. A mesma coisa se eu pegasse essa imagem e alterasse aqui a proporção dela só para o lado, tá vendo? Então, eu distorci a imagem. Quando nós falamos de semelhança dentro da matemática, nós estamos falando de manter as proporções, ok? Nós mantemos as proporções. Então, vamos pegar a semelhança em polígonos. Então, estou fazendo uso da malha quadriculada aqui, porque eu vou, junto com vocês, fazer aumentar esse polígono que está aqui duas vezes. Então, isso significa o quê? Isso significa que cada lado que está aqui, eu vou aumentar duas vezes e, além disso, eu vou preservar os ângulos, tá bom? Então, na semelhança, nós aumentamos ou reduzimos, né, os lados proporcionalmente e conservamos os ângulos. Então, ó, vamos supor, peguei aqui esse lado que tinha ó, 2 quadradinhos e aumentei para 4. Então, eu estou começando a minha ampliação duas vezes. Então, aqui ó, tinha 3 embaixo e 1 para cima. Então, eu coloquei aqui ó, 6 embaixo e 2 para cima. Isso para conservar o mesmo ângulo, ok? Então, ó, o mesmo ângulo aqui, mas aumentei duas vezes. Então, 1 para cima aqui, 2 aqui. E assim eu vou indo, construindo o meu polígono sempre duas vezes o polígono original e conservando os ângulos. Se você pegar as medidas do original com a medida da ampliação, você vai ver que exatamente todos os lados, como um lado foi ampliado duas vezes, então todos os lados serão ampliados duas vezes, ok? Todos os lados. Então, ó, se eu pego, por exemplo, todos os lados do polígono maior e divido pelo lado correspondente do menor, então, ó, 4 sobre 2, 2 sobre 1, 12 sobre 6, isso sempre vai dar o mesmo número, 2. Eu posso também fazer a mesma coisa, mas partindo do menor. Então, se eu pegar aqui do menor, não é? E for dividindo 2 sobre 4, 1 sobre 2, 6 sobre 12, eu também vou ter o mesmo resultado, 1 sobre 2. Só que aqui o 2 é a ampliação e no 1 sobre 2 é a redução. Esses valores aqui, pessoal, constantes, são chamados de razão de semelhança. Muito importante, ok? Então, quando nós temos uma razão de semelhança, isso quer dizer que um polígono ele vai ser aumentado ou reduzido nessa razão. Então, por exemplo, vamos supor que a razão de semelhança fosse 3. Isso quer dizer que eu vou fazer, né, eu vou aumentar esse polígono 3 vezes, ou eu vou diminuir esse polígono 3 vezes. Isso significa multiplicar todos os lados por 3 e manter os seus ângulos, ou então dividir todos os lados por 3, mantendo os seus ângulos, tá bom? Então, ó, a razão de semelhança, todas as vezes que ela for um número maior que 1,
significa que é uma ampliação. Estou fazendo uma ampliação. Se esse número, a razão de semelhança, for entre 0 e 1, aqui no caso 1 sobre 2, né, que é 0,5, eu estou fazendo uma redução. E é muito importante, pessoal, lembrar que não são apenas os lados que têm que ter uma proporção, mas os ângulos precisam ser congruentes, isto é, precisam ser iguais. Então veja esse caso. Eu tenho aqui que todos os lados desse polígono maior são os lados desse polígono menor multiplicados por 2 também. Ó, de 3 foi para 6, de 5 foi para 10, de 4,5 foi para 9, de 4 foi para 8. Porém, eu não mantive os ângulos. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui eu tenho um ângulo menor que 90 graus. Isso quer dizer, pessoal, que esses polígonos aqui não são semelhantes. Os lados são proporcionais, mas os ângulos não são congruentes. Então, eles não são semelhantes, ok? Bom, pessoal, essa foi só uma geralzona sobre a questão da semelhança. Depois nós vamos ter o vídeo sobre os casos de semelhança de triângulos, que aparece muito na geometria. E depois, então, os exercícios sobre semelhança de triângulo. Muito importante também, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Deixa o seu like aí para me ajudar também. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que tenha ficado, escreva aí nos comentários. Nós nos vemos nos próximos então, beleza? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.